tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa primeira mesa da quarta jornada de pesquisadores da Fundação Biblioteca Nacional. Eu gostaria de convidar aqui os nossos palestrantes. Cristiane Teodoro de Jesus, mestre em História pelo CPDOC FGV, historiadora, membro aqui do Centro de Pesquisa e Editoração da Fundação Biblioteca Nacional. Pedro Vinícius Asteirito Lapera, doutor em Comunicação, pesquisador do nosso Centro de Pesquisa e Editoração da Fundação Biblioteca Nacional. Rafaela Lúcia de Azevedo Ferreira Betamio. Enquanto eu falo sobre o nome dela, dá tempo dela chegar aqui. Doutor em História pelo CPDOC FGV, do Centro de Pesquisa e Editoração. Lia Ramos Jordão, nossa historiadora, professora de História e mestre em Relações Internacionais pela PUC-Rio, também pesquisadora do Centro de Pesquisa e Editoração. Essa é uma mesa muito preciosa que abre os trabalhos da tarde, os trabalhos de exposição de pesquisa com servidores da casa, servidores da área do Centro de Pesquisa e Editoração. Então é muito simbólico esse gesto nesse evento e é um pouco uma sinalização sobre a importância da pesquisa para a identidade da biblioteca enquanto promotora da memória nacional. Passo a palavra para a Cristiane, que será a nossa primeira apresentadora. Obrigada, Jorge. Vou falar um pouquinho primeiro do que eu tenho tentado desenvolver aqui, né, na casa, em termos de pesquisa. Eu escolhi para trabalhar com a parte de História do Brasil, especificamente História do Brasil República. E como eu estava achando muita documentação, eu preferi me restringir ao período de Primeira República, especificamente período Floriano Peixoto. Então, eu comecei a ir em busca de como a nossa coleção republicana desse período tinha sido formada. E, buscando esses documentos, eu achei um documento muito interessante, que é um jornal manuscrito, escrito por prisioneiros políticos do regime florianista, enquanto eles estavam na prisão da Casa de Correção, aqui, que era onde foi, né, o presídio Frei Caneca. O jornal está aqui. Você pode aumentar um pouquinho? Esse jornal ele foi comprado pela Biblioteca Nacional em 1911 e ele está em excelente estado de conservação. Eles fizeram uma capinha, né, para a coleção. Essa coleção não está completa, faltam alguns números, mas ele cobre o período de 1894, primeiro semestre de 1894. E o jornal é muito interessante porque... Pode ir passando. Ele é todo ilustrado e ele traz um pouco de como é que era o cotidiano dos presos na Casa de Correção, o que acontecia, os maus tratos que eles sofriam do período do regime florianista. Alguns deles contam o tipo de alimentação que eles recebiam jornais de fora, né, dos seus familiares. Então, era um trabalho muito minucioso, né, denunciavam aí o Floriano Peixoto na corda bamba, porque eles achavam que Floriano Peixoto ia cair. Enfim, quem fez esse jornal era um indivíduo chamado Lício Barbosa. Ele era sobrinho do Rui Barbosa. E ele foi preso justamente... como eu não achei os arquivos de polícia referentes ao Lício, a acusação que tinha sobre ele é de que ele era um dos participantes da Revolta da Armada. O pai dele era efetivamente um dos líderes da Revolta da Armada e ele foi preso por suspeita de estar compactando com o pai. O que me chamou a atenção é que quando eu comecei a buscar... Quando eu fiquei sabendo que era o Lício, que era o autor do jornal, eu comecei a procurar quem era o Lício. Então, achei essa informação de que ele era um jornalista, de que ele era sobrinho do Rui Barbosa. E, quando eu comecei a ler os outros documentos que nós tínhamos aqui na casa, eu comecei a procurar pelos nomes dos prisioneiros. Tem uma lista no final. Pode ir para a penúltima página. Quando for para parar, eu te aviso. Pode ir. Sobe um pouquinho. Aí, isso. Eles fizeram uma lista de prisioneiros políticos e eu comecei a buscar aqui no nosso acervo quem eram essas pessoas e o que se algumas delas tinham deixado algum traço documental aqui na biblioteca.
E foi muito interessante porque eu achei um documento do Lício no fundo Lima Barreto. E aí eu falei, bom, por que o Lício está fazendo aquilo no Lima Barreto? E aí eu peguei, era um bilhete do Lício para o Lima Barreto, e essa conexão para mim foi muito interessante porque lembrei imediatamente do Policarpo Quaresma, que é um prisioneiro político do regime florianista. E aí continuei procurando e eu achei... Bota no arquivo do Word, por favor. Esse é uma errata que está publicada na segunda edição do Isaías Caminha e tem esse agradecimento do Lima Barreto ao Lício Barbosa. Então eu falei, bom, o Lima Barreto ele tinha uma narrativa de primeira mão, possivelmente, do que tinha acontecido numa prisão feita por um prisioneiro político que era amigo dele. E, a partir daí, eu comecei a ler o Policarpo Quaresma com essa visão. Não, quem mais aparece no Policarpo Quaresma que a gente possa relacionar com o Lima Barreto? E acontece que existem mais personagens no livro que podem ser relacionados com o Lima Barreto, direta ou indiretamente, e que ele ficcionalizou no romance. Então, ele vai dando as pistas pelo nome dos personagens. Por exemplo, aparece um personagem chamado Genelício no romance, que eu acredito que seja uma maneira dele do Lima Barreto indicar que, olha, eu tinha um amigo chamado Lício e eu vou ficcionalizar esse personagem. O próprio Policarpo Quaresma, um dos prisioneiros políticos era o Cerzedelo Correia, que havia sido ministro do Floriano Peixoto e foi preso por ordem do Floriano Peixoto. E aparece no Lima Barreto, no Policarpo Quaresma, um personagem chamado Inocêncio. E eu fiquei pensando, bom, vamos procurar novamente no fundo do Lima Barreto, e existe, sim, um documento do Lima Barreto, de um amigo do Lima Barreto para ele, o Délio Guaraná escrevendo para o Lima Barreto, sobre uma biografia, um artigo biográfico que o Lima Barreto estava escrevendo em parceria com o Délio Guaraná, para ser publicada. Eu não achei onde foi publicado, não sei se foi publicado, mas o Délio Guaraná trabalhava no Jornal do Comércio, e eles estavam trabalhando uma mini biografia do Inocêncio Cerzedelo Correia. Então, possivelmente, trabalhando nessa biografia, o Lima Barreto tinha conhecimento de que o Cerzedelo Correia era amigo do Floriano Peixoto e havia sido preso por Floriano Peixoto por se opor ao modo como o governo estava tratando, né, a revolta armada. E é exatamente esse tipo de acusação que o Policarpo Quaresma é vítima. Né? Não sei se vocês todos lembram, mas o Policarpo Quaresma, no final do romance, ele é preso, a mando do Floriano Peixoto, justamente por isso. Ele envia uma carta para o Floriano Peixoto, dizendo que ele não compactuava com as torturas, que ele era testemunha das torturas que os prisioneiros do regime florianista estavam sofrendo e que ele não compactuava com aquilo. Então, o Floriano lê a carta e o Policarpo Quaresma é preso logo em seguida. Então, assim, é muito resumido o que eu estou falando aqui, porque acho que já está dando até o tempo. Tem mais tempo? Tá. O que eu tentei explorar, então, eu fiz essas descobertas, né, e levei para o meu mestrado, para desenvolver isso um pouco mais. Então, assim, é claro que esse tipo de pesquisa demanda um pouco mais enfim, aprofundamento. Foi só um primeiro momento, até porque, pelo caráter vestigial desses documentos, né? Eu não achei mais nenhum documento do Lício Barbosa. Eu acredito que não exista um acervo Lício Barbosa. O que eu achei sobre ele está na casa de Rui Barbosa, que são as cartas dele pro tio, né, que era o Rui Barbosa. Eu achei muita pouca coisa sobre da relação do Lima Barreto, dessa relação indireta do Lima Barreto com o Cerzedelo Correia. Eu só achei um documento que está aqui na Biblioteca Nacional. Existem outros prisioneiros políticos que eu posso relacionar com o Lima Barreto e que eles aparecem ficcionalizados no romance, mas, enfim, a própria dificuldade mesmo de trabalhar com o Jornal Justiça, porque ele está incompleto. Então, eu não conheço as outras histórias dos outros prisioneiros, porque provavelmente não se tem mais a documentação deles. Então, assim, eu acredito, defendi, né, que o Lima Barreto ele tinha conhecimento desses indivíduos e que ele usou a história de vida desses indivíduos para ficcionalizá-los no romance Policarpo Quaresma.
mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Qualquer pergunta, depois eu respondo. Olá a todos e todas, boa tarde. Obrigado por estar aqui nessa tarde um pouco fria, mas enfim. Na verdade, a comunicação que eu vou apresentar hoje, ela é digamos assim, um novo caminho que eu estou tentando começar a percorrer agora na minha trajetória institucional. Na verdade, só antes de começar a falar do arquivo do Flávio Rangel, depois de muitos anos, eu voltei a fazer graduação. Eu faço arquivologia na Unirio. Depois assim, dos meus 30, eu resolvi voltar a fazer graduação. E eu resolvi propor ao setor de manuscritos, e assim, porque eles, enfim, têm vários acervos que eu considero muito interessantes como pesquisador, mas também fazer um tratamento técnico. E o arquivo Flávio Rangel, assim, a Eliane, que está ali sentada, já tinha me falado dele já há um ano antes de eu começar a fazer o trabalho, e eu já tinha ficado muito curioso sobre o arquivo. E aí, juntando a experiência do estágio obrigatório na Unirio com a necessidade minha e da casa, nasceu digamos, essa nova trajetória que eu estou tentando construir, e eu estou fazendo agora o tratamento do arquivo Flávio Rangel, que está no setor de manuscritos. Só alguns dados biográficos, né? O Flávio nasceu em Tabapuã, no interior de São Paulo. Ele é filho de uma família de classe média, o pai dele era médico e a mãe era professora. Ele teve, ao longo da vida, uma atuação muito variada, profissional. Ele foi diretor de teatro, diretor de TV, ele dirigiu mais de 80 programas de TV na TV Tupi, ele teve passagens pela TV Excelsior e a TV Globo. Então, ele dirigiu o Teatro Brasileiro de Comédia. Ele dirigiu vários shows, como o das cantoras Simone, da Narane Leão. Também dirigiu espetáculos de música erudita, os espetáculos de entrega do Prêmio Molière. Ele também dirigiu um desfile de escola de samba. Ele dirigiu a Vila Isabel em 1976 e 77. Ele foi tradutor e, finalmente, ele foi cronista em vários jornais e revistas. Ele escrevia para o Pasquim, ele escrevia para o Jornal do Brasil. E, inclusive, ele tem um livro reunindo essas crônicas que ele publicou no Pasquim, no Jornal do Brasil. E no momento inicial, que antes de eu começar a tratar o arquivo, uma questão me deixou muito curioso. Porque, assim, normalmente, um arquivo de um literato, de um autor teatral, ele tem vários vestígios da criação autoral. Porque, enfim, cartas trocadas, os próprios manuscritos, as diversas versões das obras. Mas no caso de um diretor de teatro, o principal produto do trabalho dele é, por natureza, não arquivável. Não há como você arquivar uma encenação de uma peça de teatro. Você pode ter registros de uma encenação em si, mas a encenação em si não tem como. Então isso me deixou muito curioso. E agora, no momento, eu estou na fase final da identificação dos documentos de arquivo, que são 63 pastas com documentos, e até agora eu identifiquei até a pasta 56, então já estou quase no final. E alguns fatos chamaram a minha atenção. As 26 primeiras pastas do arquivo são dedicadas à documentação produzida a partir das peças de teatro dele. Clipping com artigos, as entrevistas que ele, os atores e os autores das peças davam para os jornais e para as revistas, programas das peças, mapas de iluminação. Há outras pastas referentes à documentação aos shows e aos programas de TV. Também tem material de imprensa referente à atividade do Flávio no Pasquim e no Jornal do Brasil. Há algumas pastas referentes
a vida pessoal dele, uma pasta que eu destaco é uma pasta só reunindo a documentação referente ao período em que ele ficou preso, lembrando que ele foi preso político da ditadura, ele ficou preso 45 dias por conta de um episódio conhecido como os 8 do Glória. Foram 8 intelectuais que foram para frente do Hotel Glória protestar contra a ditadura. O Glauber também foi preso nesse episódio e ficaram 45 dias presos. E o Flávio, ele tem uma característica muito interessante. Ele eu brincando, ele é um acumulador seletivo. O que interessava a ele acumulava bastante material. E nessa pasta sobre os 8 do Glória, ele acumulou a documentação produzida por ele e pelos outros presos políticos. Por exemplo, tem bilhete do Glauber para Dona Lúcia, que era a mãe dele. Tem bilhete do Glauber para a irmã dele, que é a Aneci Rocha. Então, é um material muito farto sobre o período da prisão. Cartas dele para Dulce Rangel, que foi a primeira esposa dele. Então, é uma pasta muito interessante. No próprio arquivo do Flávio, tem outro dado que é muito interessante também. Fica muito clara a autoria da organização desse material. Existem documentos datilografados e assinados pela Ariclé Pérez e pelo Mário Rangel, que no caso a Ariclé é a segunda esposa do Flávio, e o Mário, o irmão do Flávio, que indicam que todo esse trabalho de organização foi feito por eles, assim, principalmente pela Ariclé, porque a Ariclé tinha um trabalho de parceria de criação artística com o Flávio. A Ariclé fazia vários figurinos das peças do Flávio. Tem várias marcas nos textos das peças do Flávio, que dá para perceber que é a letra da Ariclé. Então, é muito interessante ver como o arquivo, que em tese é o arquivo pessoal do Flávio, mas chega em certos pontos em que se conflui para um arquivo também familiar, se pensar também numa entidade maior. Outro dado que eu achei bastante curioso e que eu vou querer também levar para o instrumento de pesquisa e para uma reflexão como pesquisador, como eu disse, o Flávio ele era um acumulador seletivo, assim, que não o difere de todos nós. Assim, nós também temos, assim, uma característica assim, dos sujeitos biografados, né? A biografia não pode ser vista de um modo linear evolutivo. Na verdade, a própria biografia tem suas lacunas, tem seus momentos imprecisos. E isso fica muito claro quando você se depara com um arquivo do Flávio. Porque, por exemplo, a atuação dele como diretor teatral é fartamente documentada. Ele se preocupava muito com o que saía na imprensa em torno da produção teatral dele. Ele pegava várias documentações, os arquivos referentes às peças de teatro têm muito clipping de imprensa, tem vários programas das peças no Rio, em São Paulo, programas em outras cidades do Brasil. Então, ele se preocupava muito com esse período. Ao passo que outros momentos profissionais dele, ele já se mostrou de uma forma mais, eu diria, negligente. Assim. Por exemplo, a passagem do Flávio pela televisão, principalmente pela TV Tupi, o Flávio trabalhou 4 anos na TV Tupi. Quase não tem material referente a isso. Tem um capítulo de uma das peças que ele adaptou para a TV Tupi, com algumas anotações dele. Mas a gente sabe que a documentação produzida e que chegava até ele era muito maior. Então, assim, a gente vê que isso não era algo que, em tese, interessasse a ele no momento em que ele estava constituindo o próprio arquivo dele.
outra coisa que eu achei também muito interessante, o Flávio atuou por 2 anos como diretor de escola de samba, na Vila Isabel em 76 e 77. E só tem um roteiro de desfile e um programa referente ao enredo, assim. E a gente sabe que as escolas de samba produzem também farta documentação sobre os próprios desfiles. Então, a gente vê que ele também não se preocupou muito em acumular esse material. E eu quero, como pesquisador, trazer isso para o próprio instrumento de pesquisa, destacar algumas preocupações dele como sujeito. Outro ponto interessante de ressaltar é a valorização de alguns aspectos da rede de sociabilidades dele. É muito interessante porque tanto na parte das peças de teatro quanto no arquivo pessoal dele, que você vê que são as pastas mais de fotos de amigos, em viagens, em festas na casa dele, da Riclé, bilhetes entregues ao período dele na prisão. É interessante que dá para perceber algumas conexões entre esses diferentes momentos. Então, como arquivista, eu também estou pensando num quadro de arranjo e num quadro e num instrumento de pesquisa que contemple essas conexões. Assim, eu estou pensando, ao mesmo tempo que um quadro de arranjo que é feito por um critério mais funcional, assim, só para também explicar. Na verdade, num quadro de arranjo a gente leva a questão da função. Qual é a função que aquele conjunto de documentos exerce dentro daquele arquivo? Só que mesmo adotando esse critério funcional, já estou acabando, mesmo adotando esse critério funcional, mas é possível no instrumento de pesquisa você destacar alguns pontos dessa rede de sociabilidade que extrapolam esse critério funcional, tanto no instrumento de pesquisa, quanto em notas para os pesquisadores que vierem a se debruçar sobre o acervo, o arquivo, né? E, finalmente, eu só tinha mais um ponto mesmo. Quanto ao processo de criação artística do Flávio, é muito interessante a gente notar que ele fazia muitas anotações nos textos das peças que não eram de autoria dele, no caso, né? Ele também fazia muita anotação manuscrita, ele escrevia muito bilhete para os atores, ele fazia muitas anotações sobre o mapa de iluminação das peças. Importante deixar destacado que ele atuava diretamente com os cenotécnicos nessa criação da iluminação das peças. Ele tinha uma parceria com a Riclé na criação dos figurinos das peças dele. Então, ele era muito preocupado, como diretor, na visão como um todo das peças dele. Então, assim, como pesquisador e como arquivista, e aí eu volto a dizer, mesmo adotando a questão do critério funcional para o quadro de arranjo, eu também vou tentar, ao longo do processo de descrição dessas peças, ver as marcas de autoria dele, para também sinalizar para os pesquisadores que vierem a se debruçar algumas possíveis conexões entre uma autoria que, eu volto a dizer, ela é difusa porque o trabalho dele, o principal produto, que é a encenação de teatro, não é arquivável, mas tem alguns indícios que levam a gente a poder se debruçar sobre esse processo criativo dele. O Flávio tinha uma coisa muito interessante. Ele gostava muito de escrever sobre o fluxo intelectual dele. Assim, ele tem vários momentos em que ele escreve sobre personagens das peças, assim, não, esse aqui eu vou cortar totalmente, não, esse aqui eu vou valorizar mais. Vários materiais, tem vários tipos de anotação, anotação em caneta azul, caneta vermelha, a lápis, caneta preta. Então você vê que ele várias vezes se debruçava sobre aquele material. Então ele era uma pessoa muito sistemática em termos de trabalho. Na verdade, o que eu estou pensando nesse momento inicial é em algumas estratégias para facilitar a recuperação dessa informação para quem vier futuramente a se debruçar sobre o arquivo Flávio Rangel. Bem, em resumo, era isso que eu tinha a tratar. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.
Agradecemos ao Pedro pela pontualidade, pela adesão ao horário. Passamos a palavra para a Rafaela. Boa tarde. Tá funcionando? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade da Biblioteca Nacional, em especial ao Marco Vinícius, por esse evento. A minha pesquisa, a minha apresentação, no caso, se refere ao 4º capítulo da minha tese de doutorado, recém-veiculada pela Biblioteca Mário Henrique Simons da FGV, a qual eu defendi em maio desse ano. Ela trata dos significados atribuídos ao acervo da Biblioteca Nacional ao meu objeto de estudo, a coleção Brazil's Popular Groups. Pode passar. Aqui eu trouxe alguns exemplos do que pode ser encontrado na coleção, porque a coleção Brazil's Popular Groups é uma coleção microfilmada, essencialmente, que reúne grande variedade de materiais impressos relacionados a grupos populares brasileiros, publicados desde a década de 1960 até 2016. É uma coleção muito vasta. Esses materiais foram reunidos inicialmente entre os anos de 84 e 85, na representação da Library of Congress no Rio de Janeiro, que fica aqui, né? Esse é um escritório que foi inaugurado em 1966 e que fica aqui no centro da cidade, no Consulado Geral dos Estados Unidos. Desde a produção da primeira parte da coleção, os materiais são selecionados e organizados no Rio Office, localizado no edifício, são enviados, depois de organizados, catalogados, eles são enviados para Washington. Lá eles são microfilmados e de lá eles são vendidos para bibliotecas do mundo inteiro, em especial para bibliotecas norte-americanas universitárias. Mas, no caso da Biblioteca Nacional, eles foram doados. A Biblioteca Nacional é a única instituição do mundo que recebeu esses materiais por meio de doação. Esses materiais eles foram microfilmados a partir de 1988. A doação à Biblioteca Nacional, a inicial da primeira parte da coleção, que se refere a panfletos, livretos, jornais, principalmente da imprensa alternativa, eles foram doados juntos. Os originais foram doados juntos com os microfilmes para a Biblioteca Nacional em 1990, e desde então, periodicamente, quando essa coleção é microfilmada e produzida, esses materiais passaram a ser doados juntos com os microfilmes para a Biblioteca Nacional. Pode passar. Está funcionando, às vezes eu acho. Essas bibliotecas são as bibliotecas norte-americanas que possuem a coleção. O historiador John Randolph, em um estudo sobre o arquivo da família Bakunin, ele aciona um conceito muito interessante que é de biografia do arquivo. Ele chama atenção para as trajetórias dos arquivos e das coleções, ou seja, para as histórias de vida, destaca suas histórias de vida, destacando que as diferentes mãos pelas quais passaram lhe deixaram marcas e lhe atribuíram diferentes sentidos. Assim, compreender o processo de produção, as configurações sociais e institucionais pelas quais passaram no decorrer do tempo é essencialmente importante. Enquanto a noção de biografia norteia o trabalho da pesquisa de Randolph, ela serve aqui, né, nessa apresentação, para iluminar a ação dos lugares e do tempo sobre as coleções. Enfatiza-se assim que os significados atribuídos a uma coleção não estão restritos ao seu processo de colecionamento, no caso, feito pela Library of Congress, mas aos usos e aos espaços destinados à sua guarda também lhe conferem sentidos. Ou seja, as instituições que abrigam as coleções, elas também agem sobre elas nesse processo e as ressignificam. No Brasil, a coleção está na Biblioteca Nacional, como eu falei, e também na Biblioteca Ottaviani, na Unicamp. Essa biblioteca, em 2012, comprou a coleção por cerca de R$1 milhão. Na Europa, ela também se encontra nessas instituições. A maneira peculiar que a biblioteca recebeu esses microfilmes, a gente tem aqui na biblioteca os microfilmes, a coleção praticamente completa, só temos, na verdade, um desfalque relativa ao período de 90 a 92, que não se encontra aqui,
que eles lá no escritório dizem que entregaram e a biblioteca diz que não recebeu, então não tem como saber o que aconteceu. Não temos registro disso. E o suplemento de 2007, também referente aos panfletos de 2007, também nós não temos. Pode passar, Gastão. Não. É antes. Pode passar agora. É o próximo. É isso. Ao longo da história do Rio Office, a Biblioteca Nacional tem contribuído com as buscas de suas equipes por publicações produzidas no Brasil, porque o Rio Office, na verdade, ele tem por função capitanear informações sobre o Brasil, informações bibliográficas, né? A maior parte das publicações que são do interesse da Library of Congress é o Rio Office que coleta aqui no Brasil e envia para lá. E isso inclui, né, passou a incluir a partir de 84, os panfletos também organizados pelos movimentos sociais brasileiros. As buscas a Biblioteca Nacional ela auxilia, desde que o escritório foi criado, ela auxilia esses tipos, né, essas buscas incansáveis deles por publicações. A Carmen Muricy, que hoje é aposentada, foi uma das primeiras bibliotecárias do Rio Office. Ela é uma das fundadoras dessa coleção lá. Ela me concedeu entrevista e eu trouxe uma fala dela que é bem interessante. Hoje ela é aposentada, no qual ela destaca essa parceria com a Biblioteca Nacional, dizendo que a Biblioteca Nacional fornece o catálogo do ISBN, que é muito importante para eles rastrearem as publicações produzidas no Brasil. E, através desse catálogo, também eles podem, às vezes, pelo fato da Biblioteca Nacional também ter a questão de recolher obras pelo depósito legal, e também existe um catálogo do depósito legal também que eles conseguem conferir a produção de obras no Brasil e quais interessam a eles, e etc. Considerado pelas organizações das Nações Unidas, a Unesco, né, uma das 10 maiores bibliotecas nacionais do mundo, a Biblioteca Nacional é também a maior biblioteca da América Latina. Por meio das listagens de obras produzidas pelo ISBN e pelo Depósito Legal, a Biblioteca Nacional apresenta um vasto catálogo de fontes bibliográficas. Além disso, edita anualmente publicações próprias que costumamos mandar também para o escritório. Tendo em vista que o Rio Office foi instalado com a missão principal de adquirir, nas próprias palavras deles, e catalogar os melhores trabalhos intelectuais do Brasil para o benefício do Congresso e da comunidade acadêmica internacional, a cobertura do escritório se estende também, inicialmente só se estendia ao Brasil. Agora, a partir de 86, ele começa a capitanear também publicações do Uruguai e, a partir de 97, do Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Mas a base é Brasil, é Rio de Janeiro. Pode passar. Então, a parceria com a Biblioteca Nacional para o escritório é fundamental, mas a Biblioteca Nacional também tem interesse nessa parceria. Ela tem interesse em manter boas relações, porque trata-se da representante no Brasil de uma das maiores bibliotecas, quer dizer, de uma das bibliotecas mais importantes e a maior em espaço de armazenagem e número de materiais legais, filmes, mapas, partituras e gravações sonoras do mundo. Também trata-se da biblioteca mais importante, ligada ao Congresso da maior economia do planeta. Diante disso, a relação entre as duas instituições vem sendo alimentada por uma via de mão dupla, através de diferentes projetos e colaborações, conforme também destacado pela Carmen Muricy nesse trecho, que inclusive, ela cita a existência de um funcionário que periodicamente ia até lá também ao escritório, anotar as coisas que elas tinham interesse em ter e também que a Biblioteca Nacional tinha interesse de ter, e, enfim, fazer essa troca, né? Conseguir projetos que contemplem essa troca de interesses. Pode passar. Tendo em vista o relacionamento colaborativo cultivado entre as instituições ao longo dos anos, a doação da BPG à Biblioteca Nacional aparece como um desdobramento disso. Essa fala é uma fala de uma bibliotecária lá da Hispanic Division da Library of Congress, que, ao ser perguntada sobre o porquê da Biblioteca Nacional
ser escolhida para essa doação, ela não sabe dizer, mas ela diz que a Biblioteca Nacional tem esse apoio de muito tempo à Biblioteca do Congresso e que ela acredita que realmente é a única a receber esse tipo de doação. Tanto a doação da BPG por parte do Rio Office quanto o acolhimento da coleção por parte da Biblioteca Nacional refletem a importância da parceria para essas instituições e acenam para o desejo de ambas por sua continuidade. Pode passar, porque eu vou tentar acelerar aqui, senão eu vou ficar... O primeiro conjunto de microfilmes, quando foi doado para a Biblioteca Nacional, achei interessante que tem essa reportagem feita no jornal Nação Brasil, de 24 de março de 1994, que mostra até a Sueli ali na parte de baixo da fotinho, falando sobre a doação da coleção Brazil's Popular Groups para a Biblioteca Nacional. Essa reportagem dá visibilidade à acomodação das duas primeiras doações da BPG ao acervo, divulga a presença da coleção e também nela podemos ver que até aquela data a biblioteca havia recebido os materiais referentes à parte principal, que é de 66 a 86 e a de 87 a 89, mas a reportagem de 94. E nessa época, os originais reunidos na BN somavam 3.259 peças. Hoje, a gente sabe que somam cerca de 10 mil. Não tem a precisão esse número, porque os materiais não estão catalogados, mas a biblioteca deixou de receber, pediu para deixar de receber esses materiais em 2000, no início de 2000, entre 2006 e 2008, ela parou de receber. Essa reportagem informa que a coleção está disponível na Biblioteca Nacional, sublinhando a grande representatividade dos grupos populares nela apresentados. Entretanto, conforme podemos perceber de antemão no título, a reportagem destaca a ação da Library of Congress, enfatizando a coleção como resultado do trabalho deste órgão, que, a serviço do Estado norte-americano, tem como uma de suas funções a busca por informações sobre a América Latina. Nesse sentido, é interessante ressaltar que, assim como o foco central da reportagem não é o material reunido pela BPG, mas o fato desta ser uma coleção da Library of Congress disponível aos brasileiros na Biblioteca Nacional, e o argumento principal para o acolhimento da doação e a acomodação da coleção na BN também encontra maior sustentação no peso institucional da colecionadora, muito mais do que propriamente aos materiais. Sabemos, então, que a biblioteca foi erigida a partir... Eu vou tentar resumir, porque o meu tempo está corrido, mas uma das coisas que eu mostro nesse capítulo, que eu não sei se eu vou conseguir falar aqui por causa do tempo, é que a Biblioteca Nacional ela não tem, por tradição, valorizar coleções como essa, que são coleções de materiais efêmeros, de grupos populares. Apesar de ser uma coleção que está em várias bibliotecas do mundo, inclusive que compraram, né, por ser muito extenso, compraram até por um preço alto, e a biblioteca ter ganho essa coleção. Essa coleção até hoje não foi catalogada pela Biblioteca Nacional. Ela na base, eu vou pular só para... Enfim, ela na base, ela está com o título dela. Se você for procurar pelo título dela na base, você não encontra. Então, se um pesquisador vier até aqui a Biblioteca Nacional para pesquisar essa coleção, ele provavelmente não vai conseguir encontrar. Se ele, por acaso, botar o nome, souber que o nome dela está errado, de repente, lendo a minha tese, ele vai descobrir isso, e aí ele vai vir aqui e colocar o nome dela, no slide, deixa eu ver onde que está. Vai passando aí, o Gastão, porque aí eu mostro como é que ela está no Sofia. Mais um pouco. Aí, ela está Brazil's Popular Groups. Então, assim, pelo título ela não vai ser encontrada. A periodicidade dela está indo até 97, sendo que o último suplemento que a gente recebeu é referente a 2015. Então, a gente pode ver que aqui está bem desatualizada a informação. Então, assim, isso mostra que a Biblioteca Nacional, na verdade, ela não dá muita importância para esse tipo de coleção, mas isso tem a ver também com uma forma como as coleções que a Biblioteca Nacional valoriza. Essa não é uma coleção
que, por si, a Biblioteca Nacional costuma valorizar, por conta do tipo de coleção, do tipo de material de que trata. A Biblioteca Nacional, quando recebeu essa coleção, colocou em obras raras. Muito porque é uma coleção da Library of Congress e muito menos porque a coleção trata de algo raro para a Biblioteca Nacional. Em algum momento eu ia falar disso, mas eu calculei mal o tempo. As obras raras na Biblioteca Nacional, a definição não inclui coleções desse tipo. Então, o que leva a crer que a decisão de colocar lá atrás, quando ao receber essa coleção no acervo de obras raras, foi por conta de quem era a colecionadora, né? Era um colecionador muito importante. E, com o tempo, essa coleção foi ampliando, foram recebendo muitos exemplares, a questão do espaço foi pesando e a Biblioteca Nacional decide, a Obras Raras decide, em reunião dos dirigentes do acervo, em 2008, dizer que não quer mais essa coleção, pedir para a Biblioteca do Congresso não mandar mais os originais e decide que ela não ficaria mais com os microfilmes. E, enfim, ficou um tempo, em 2011, essa decisão foi acatada. Os microfilmes foram enviados para a Coordenadoria de Serviços Bibliográficos, e lá ficaram por 6 meses sem destino, até que a Coordenadoria de Publicações Seriadas está desenvolvendo um projeto, na época já, sobre a imprensa alternativa e se deu conta de que na coleção existiam muitos jornais da imprensa alternativa, resolveu puxar para si. Mas a ordem até então era de que, se não houvesse ninguém interessado, que fosse descartada a coleção. Então, por aí a gente vê que a coleção, dentro da Biblioteca Nacional, ela foi muito silenciada, a história dela mostra muito isso, a história dela dentro da instituição, apesar de em outras instituições ela ser muito valorizada. Então, é nesse sentido que eu trato esse capítulo, que eu queria mostrar aqui para vocês, como as instituições, através dessa história da Biblioteca Nacional sobre essa coleção, a partir da ida da coleção para a Coordenadoria de Publicações Seriadas, ela começa a ganhar um pouco mais de vida na Biblioteca Nacional. Inclusive, em 2013, eu comecei a pesquisar essa coleção, porque o Bruno já sabia, o Bruno Brasil, dessa coleção, me avisou, e assim as coisas foram se encaminhando, o projeto de pesquisa foi sendo criado, e alguns pesquisadores já começaram a vir buscar por essa coleção. E hoje em dia, aqui é como a coleção está hoje no anexo. Ela está sendo dividida para os materiais que interessam, estão sendo separados dos que não interessam, para ver se conseguem os que não interessam, talvez serão descartados no futuro, ou serão enviados para outras instituições parceiras da Biblioteca Nacional que tenham interesse. Então, assim, os originais eles não respeitam a ordem da coleção que está nos microfilmes. Pode passar. Aqui é como ela está lá na Coordenadoria de Publicações Seriadas. É uma coleção bem extensa, aí estão os microfilmes, e na porta do armário tem uma plaquinha que é muito representativa, mostrando como a procura por essa coleção, há pouco tempo, passou a ser maior do que já foi, sei lá, há 4 anos atrás, vamos dizer assim. Na plaquinha, deixa eu ler para vocês, que aí não está dando para ver, que é muito interessante, já estou terminando. Os microfilmes deste último módulo são do Brazil's Popular Groups, criado pela Library of Congress Overseas Office. Na base de dados da Biblioteca Nacional, não existem informações sobre estes rolos. A pesquisa em relação ao conteúdo destes microfilmes deverá ser feita em... Aí botam o link da página da Library of Congress, do Rio Overseas Office, da Library of Congress. Então, assim, é interessante porque essa placa mostra que já houve gente perguntando sobre a coleção. Então, já há procura sobre essa coleção. Inclusive, o próprio Alex de Periódicos já relatou que existiram pessoas no ano passado, cerca de 2 ou 3, procurando por essa coleção. E isso é um bom sinal. A coleção deixou de ser invisibilizada na Biblioteca Nacional. E eu acredito que pesquisas como a minha tenham esse efeito também dentro da história da instituição. E se a gente fizer... Eu concluo essa fala minha,
mostrando que o lugar de hoje que a coleção ocupa no acervo da BN não é o mesmo de ontem e talvez não seja o mesmo de amanhã. Sabemos que o não lugar reservado à BPG até 2011, a BPG é a sigla, né? Brazil's Popular Groups, no acervo de obras raras, não é mais a sua realidade no acervo de publicações seriadas. Ao analisarmos os significados atribuídos à BPG ao longo de sua trajetória na BN, fica evidente que, neste espaço, ela adquiriu sentidos novos e singulares. Por ser uma coleção presente em diversas bibliotecas de pesquisa, a BPG serve para ilustrar que a passividade atribuída às instituições de guarda não corresponde à realidade, já que exercem papel ativo sobre as coleções que possuem. Nesse sentido, a BPG pode até ser materialmente igual, mas não é significativamente a mesma em cada um dos destinos em que as cópias de seus microfilmes estão presentes. Cada espaço age de diferentes maneiras sobre a coleção, que percorre trajetórias e assume lugares distintos nessas instituições. Bem, resumidamente, é isso. Obrigada. Obrigado, Rafaela. Agora nós vamos passar para a nossa última apresentação antes do debate, feita pela Lia Jordão. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde, Jorge, que está montando a mesa, e meus colegas da coordenadoria de pesquisa. Eu queria agradecer o convite do Marcos Vinícius e do Cascão para participar desse evento. Já não é a primeira vez que eu participo dele. É verdade, precisa disso aqui. Gente, eu não me entendo, quem já me viu falar aqui sabe que eu não me entendo com esse microfone bem, mas vocês vão me perdoar, né? Esse evento eu acho que é um evento muito importante para dar visibilidade às atividades de pesquisa desenvolvidas aqui na Biblioteca Nacional, seja pelos pesquisadores da própria instituição e pelos bolsistas no programa de fomento da gente. A minha comunicação ela é sobre o meu projeto principal de pesquisa desenvolvido aqui. Muitos de vocês, talvez a maioria, já conheçam o projeto. Ele se chama Biblioteca Nacional Crônica da Cidade. E ele foi feito por mim e por Yuri Lapa, que é um colega nosso que está afastado agora para concluir o doutorado. E ele culminou na publicação de um livro, que vai ter 2 volumes. O primeiro volume foi lançado no final do ano passado, inclusive com patrocínio verba da FAPERJ. E o segundo vai sair pela Biblioteca Nacional e ele está entrando agora em fase de edição, né? Eu já falei sobre esse trabalho aqui algumas vezes e dessa vez eu não vou falar sobre um capítulo específico, né? Os 4 volumes são divididos em 4 capítulos, como eu fiz das outras vezes. Eu quero apresentar um pouco da trajetória dessa pesquisa, que é uma pesquisa peculiar, ela é um pouco diferente das pesquisas acadêmicas como elas acontecem tradicionalmente. Agora ela foi ganhando corpo, né, ao longo de uma ideia que era pequenininha, até virar uma coisa com volume de produção, né, e de documentação bastante grande, né? Ela não tem esses modos, como eu falei, não é uma pesquisa tradicional, mas ela contribui, na minha opinião, para a construção de uma memória institucional e para a compreensão do que foi essa instituição, a sua história bicentenária, e para fazer uma reflexão sobre o que ela já representou e o que ela representa hoje, como essa trajetória impacta ou pode impactar no que ela vai vir a ser. O projeto nasceu há cerca de 5 anos, ele surgiu de uma pergunta bastante pontual e modesta até. A gente se perguntou como é que a Biblioteca Nacional foi representada na literatura brasileira ao longo da sua história. Ou seja, né, tem personagens dos nossos romances, dos nossos contos, que visitaram seus salões, leram seus livros, passaram na frente da biblioteca, e em que contexto isso apareceu, né, nos nossos textos de literatura. E a ideia não era nem fazer uma grande reflexão, era fazer uma compilação de fragmentos, pequenos fragmentos com menções à Biblioteca Nacional, que a gente nem sabia em que produto ia sair. Né? A gente até tinha o termo fragmentos na nossa primeira proposta de trabalho. Depois de um tempo, vendo a qualidade do material que a gente já estava conseguindo selecionar, a gente abandonou essa ideia de ser fragmentos, porque tem pedaços de textos e matérias, enfim, uma variedade enorme que são maiores, não são apenas pequenas menções, né? E foi nessa longa busca na literatura que a gente encontrou, por exemplo, o personagem machadiano Paulo, irmão gêmeo de Pedro, de Esaú e Jacó, que descia de Petrópolis para estudar e aplacava a ansiedade de uma mãe orgulhosa, dizendo que passava as suas horas estudando na Biblioteca Nacional para se formar em Direito. Na verdade, ambos os irmãos gastavam um tempo enorme indo às moças.
e a silenciosa biblioteca serviam voluntariamente como um falso álibi. Conhecemos também um personagem de Rubem Fonseca que, desempregado e falido, passava os seus dias na biblioteca, lugar onde almejava trabalhar e onde dizia seria o homem mais feliz do mundo. E também Terezinha, operária do conto de Aloysio Azevedo, que começa a mudar seu comportamento, sua forma de vestir, causando espanto e recebendo censura dos colegas da fábrica, que se chocam com a revelação. Ela passara a frequentar a Biblioteca Nacional e andava perdida nas leituras. Lembramos que Policarpo Quaresma, que foi mencionado aqui hoje, era leitor dos anais da biblioteca. E o famoso homem que sabia javanês, por sua vez, aprendeu a suposta língua de Java nos acervos da BN, recurso que lhe deu um emprego. Conhecemos também o machadiano José Maria, que, namorado de Clemência, faz questão de doar uma inesperada herança para a Biblioteca Nacional, para que não pairasse nenhuma suspeita sobre o amor do casal. Casavam-se por amor e não por interesse financeiro. E assim por diante, a lista é grande. E eu queria culminar com o mais recente dos romances, que é de Patrícia Mello. É um romance que é o Jonas, o Copromanta. Ele era um funcionário da Biblioteca Nacional, é o personagem principal do romance dela, e que ele tinha estranhas obsessões. Vocês procurem Copromanta no Google, que eu não vou explicar aqui o que é, não. Né? Então, esses registros na literatura, eles vêm da metade do século XIX, pelo menos, até agora, na última década. Né? Outro viés que eu quero ressaltar aqui são as experiências narradas pelos próprios escritores sobre a sua condição de leitor e de visitante. Muitos são frequentadores, como Olavo Bilac, que se emocionou vendo um menino ler Júlio Verne na mesa ao lado da sua e lembra com saudade da sua própria juventude. João do Rio, por sua vez, vai dar uma conferida na frequência dos salões e escreve uma crônica em que descreve com vagar todos os tipos de frequentadores da biblioteca. Um registro não oficial, mas ainda assim bastante revelador. Já Lima Barreto conta em seu diário íntimo que aqui fazia pesquisa para os seus livros e sente saudade da biblioteca na Rua do Passeio, que, segundo ele, era muito mais acolhedora para o leitor comum que a suntuosa sede na Avenida Central. Ao contrário de Lima, Júlia Lopes de Almeida conta que vai visitar a nova sede e comemora que, agora sim, a biblioteca tinha uma sede à altura da sua importância e era convidativa para os leitores. Carlos Drummond de Andrade, um frequentador assíduo, como a maioria sabe, conta, entre outras experiências na BN, como fez uma viagem no tempo ao visitar a exposição do centenário da publicação de Memórias de Sargentos de Milícias, Manuel Antônio de Almeida. Muitos exemplos poderiam ser trazidos aqui, mas o importante é que essa gama de registros mostra a biblioteca sendo celebrada como espaço de estudo, mas também de encontros e de descobertas. Essa percepção encontrada por nós nas fontes ensejou um dos capítulos do livro. Podemos perceber como a biblioteca sempre fez parte de um imaginário muito específico para escritores e literatos e para o cidadão comum, sobretudo no Rio de Janeiro. A biblioteca não podia ser dissociada dessa cidade, de sua arquitetura, de sua vida cotidiana. E foi assim que tomou corpo a ideia da Biblioteca Nacional na Crônica da Cidade, que já era uma ideia inicial, mas que a gente ainda precisava dar um formato a ela. Isso funcionou como o primeiro prisma, uma perspectiva que acabou perpassando toda a organização do resultado do trabalho. Assim sendo, passamos para a pesquisa de crônicas em geral, crônica num sentido bem amplo, publicadas em jornais e livros, nas quais a biblioteca aparecia de alguma forma, fosse como cenário, como espectadora ou como protagonista, fosse na ficção ou não ficção. Vieram as crônicas dos viajantes do século XIX, que com frequência mencionavam a biblioteca como um marco civilizatório, ressaltando a qualidade do acervo e o fato de ser aberta a todos os brasileiros ou estrangeiros, independentemente de cor, gênero ou classe social, embora, segundo os primeiros regulamentos, só pudessem entrar pessoas propriamente vestidas. Neste hall se incluem a inglesa Maria Graham, tutora da princesa Maria da Glória e amiga pessoal da princesa Leopoldina, os naturalistas alemães Spix e Márcios, o francês Jacques Arago, entre outros. Em certo momento da pesquisa, ficou bastante claro para nós que o que nos propunhamos a fazer, inicialmente de forma intuitiva e depois mais elaborada, era uma pesquisa que passava principalmente pelo que chamamos de discurso de recepção da biblioteca. Assim, privilegiaríamos as narrativas sobre a biblioteca construídas de forma intencional ou não intencional, em detrimento do discurso oficial elaborado pela própria biblioteca, como, por exemplo, os relatórios de gestão. O papel desses documentos, especificamente, foi de referência, para tirar dúvidas nossas sobre fatos, para que a gente pudesse entender melhor o que estávamos encontrando sobre a biblioteca em outras fontes.
Essa perspectiva alterou drasticamente os resultados da pesquisa e permitiu a construção de uma nova narrativa sobre a instituição, diferente das tradicionais. Eu não quero, com isso, evidentemente, desmerecer as histórias já escritas sobre a instituição, mas apresentar esse foco que não se exclui, mas se acrescenta aos demais. E aí, nesse cenário, partimos para aquele que considero o ponto de virada da pesquisa, a pesquisa no acervo de periódicos, especialmente a partir do mecanismo de busca oferecidos por palavras oferecido pela Hemeroteca Digital Brasileira. Ela era uma novidade quando a gente começou, assim, não tinha muito tempo, né? E a gente começou fazendo uma experiência com o Correio da Manhã, que era um jornal que durou uma parte enorme do século XX, é um jornal que não tem herdeiros e tudo, e de grande circulação. E aí, para nossa surpresa, a cada década, quando a gente pedia a Biblioteca Nacional, vinham mais de 1000 registros. Então, a gente foi lendo tudo aquilo para tentar entender como é que funcionava isso, e depois fomos passando para os outros títulos, tanto de revistas nacionais, grande circulação, jornais pequenos, desde o nascimento da imprensa, né? Então, o primeiro registro que sai no livro, se não me falha a memória, é de 1824, em que a gente ainda está buscando por Biblioteca Real, Biblioteca Imperial, aí teve um que é da Biblioteca da Real Majestade, antes disso, antes da independência, né? E aí a gente viu, através dos jornais, a Biblioteca Nacional se transformar, a Biblioteca Real se transformar em Biblioteca Imperial e Pública da Corte, trocas de bibliotecários, mudanças de sede, as expectativas dos leitores, as críticas e elogios aos serviços, as preocupações com a segurança do acervo. Vimos a escadaria e os fundos da biblioteca serem abrigo de mendigos, dormitório de foliões e boêmios, palanque presidencial, arquibancada de desfile de agremiações carnavalescas e seus jardins serem usados até como local de despachos religiosos. A pesquisa na Hemeroteca desvelou um mundo de possibilidades no campo da crônica, das pequenas notas ou grandes reportagens, das cartas dos leitores e até na publicidade. Através dos jornais, a presença cotidiana da biblioteca na vida da cidade foi ganhando cada vez mais materialidade. Era possível perceber, através de milhares de referências, literalmente milhares, como a biblioteca interagia com a vida da cidade, como se inseria no seu espaço físico, no seu calendário, como se relacionou com os seus habitantes, fossem leitores ou apenas pessoas que passavam por aqui. E aí surge o capítulo que chamamos de Cenas do Cotidiano, que é bem divertido. Também foi a pesquisa na imprensa que revelou muito sobre os funcionários da biblioteca, não só em sua dimensão profissional, mas também humana. Suas conquistas na carreira, suas relações pessoais, as transgressões cotidianas, suas pequenas e grandes alegrias ou tragédias. É aqui que se encontra o funcionário apaixonado pela ilha de Paquetá, o funcionário que mata o amante da esposa por ciúme, a bibliotecária candidata Miss Distrito Federal, o funcionário que não entrega os livros pedidos para poder ficar lendo no armazém, e os que juram que há fantasmas andando no elevador. Foi também a imprensa que chamou a atenção para a presença feminina cada vez mais preponderante no quadro de funcionários. Foi a imprensa também que veiculou as expectativas do público em relação ao atendimento. Essas notas inspiraram um dos capítulos do segundo volume, que ainda está para sair, O Trabalho, que é os funcionários, suas pequenas anedotas. Em meio a muitas polêmicas, a biblioteca sempre foi percebida como instituição formadora da identidade nacional, ao mesmo tempo que também era percebida como essencialmente carioca. E ela carregou essa ambiguidade até no nome, Biblioteca Imperial e Pública da Corte, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Isso culmina com a polêmica sobre uma possível transferência da biblioteca para Brasília, a nova capital, em 1960. Quando nos deparamos com essa questão e a forma como foi abordada por escritores e jornalistas, nosso marco temporal final da pesquisa acabou ficando muito claro. Ele ainda estava bastante indefinido quando a gente começou, né? Até quando a gente vai pesquisar. E, mais uma vez, as fontes foram nos indicando os melhores caminhos. E aí eu queria ressaltar o potencial revelado por essa pesquisa em periódicos. Hoje de manhã a Magali estava aqui falando, gente, a hemeroteca é um manancial que não termina, né? A gente consegue, por essa pesquisa, encontrar a referência àquilo que ela quer, o nosso objeto, em lugares onde a gente não conseguiria procurar, seria humanamente impossível, né? Porque a gente acha a Biblioteca Nacional até nos tijolinhos dos classificados. Então, você acha nos classificados, queria chamar a atenção para isso, está no primeiro volume do livro, por exemplo, perdeu-se no dia 22 na Avenida Central, carteira do eleitor fulano. Será gratificado quem encontrar na Biblioteca Nacional. Isso é um tijolinho desse tamaninho, no jornal desse tamanho.
Ou então, precisam-se de 2 serralheiros para a construção de ferro nas obras do Conselho Municipal, em frente à Biblioteca Nacional. O que chama atenção aqui? Uma pesquisa que a gente não faria se não fosse feita dessa maneira. A biblioteca dispensando o endereço. Ela era o endereço, né? Então, quando a gente fala disso no século XX, por exemplo, no século XIX também, de frente da biblioteca, atrás da biblioteca, e não diz qual é a rua da biblioteca, não fala nada disso porque não precisava, né? Então, essa é uma reflexão que é viabilizada por esse tipo de pesquisa. Bom, enfim, por fim, temos como resultado uma narrativa muito diferente das clássicas. A gente divide o trabalho em 4 eixos temáticos, a cidade e o leitor no primeiro volume, e o trabalho e o acervo no segundo, entremeados por textos e comentários da nossa autoria e com vasta iconografia. A bibliotecária Ana Virgínia Pinheiro, que vai estar aqui, acho que amanhã, né? Ela convidou a mim e o Yuri para lançar um livro lá na Unirio. E aí, durante a apresentação que ela fez sobre o nosso trabalho, ela falou uma coisa curiosa, que foi assim, parece que a Biblioteca Nacional se deitou num divã. E a gente achou muito curioso, né, ela falar isso do trabalho, mas fez algum sentido, que é um trabalho de reflexão, né, muito diversificada sobre as questões da biblioteca. E aí, o que a gente acha que pode acontecer? A gente acha que esse trabalho ele pode ensejar muitas outras pesquisas, né? Tem muitos elementos que a gente traz que podem ser aprofundados. Inclusive, o Yuri é uma das pessoas que está usando esse trabalho para desenvolver a tese de doutorado dele. Então, a gente espera que vocês leiam esse resultado e saiam com novas ideias para aprofundar as questões que a gente traz e apresenta no livro. Era isso. Obrigada. Agradeço ali a sua exposição e temos aqui um conjunto exemplar de pesquisa na biblioteca, desde um livro específico até a instituição como um todo, passando por acervos e coleções especiais. Então, tem uma pontinha das miríades de possibilidades de pesquisa na instituição Biblioteca Nacional. Nós gostaríamos de abrir agora para perguntas, comentários, elucidações, elogios e demais acréscimos que quiserem fazer. Ninguém? Queria fazer pergunta, então. Você também. Então, começa por você, que eu acabei de falar. Tem uma na trás, por favor. Tem duas ali. Quem fez para você foi a primeira. A minha pergunta é rapidinho, na verdade, é para a Cristiane. Cristiane, eu achei muito interessante o seu trabalho. Eu queria saber, na verdade, se você está procurando construir uma chave de leitura do romance. Porque no entrecruzamento desses registros históricos, né, você fazendo esse paralelismo com o romance, é uma chave de leitura. E se isso poderia, de algum modo, ser extensível a outras obras do período. Quer dizer, se é um modo de você ler os romances oitocentistas ou do século XX, seria uma forma de lê-los, né? Fazer esse tipo de entrecruzamento com diferentes temas, e, enfim. O que você poderia pensar sobre isso? Obrigada. Sim, eu me inspirei muito na questão do Isaías Caminha, né, que é que existe uma chave do romance, porque ele ficcionaliza ali certos personagens, né, do período em que ele viveu, da imprensa, né, do período que ele testemunhou. E, sim, eu pretendi criar uma chave de leitura, mas, digamos, como eu disse, esse material é muito vestigial e muita coisa se perdeu. Então, eu não tenho esperança de recuperar boa parte das pessoas que eu achei, né? Enfim, pode ser que daqui a alguns anos a gente ache mais coisas, que outros acervos venham a ser integrados à Biblioteca Nacional e que a gente possa receber algum material que me ajude ou ajude a quem vier depois de mim a confirmar, de fato, se as minhas suspeitas procedem. Não tinha a menor ideia de que isso existia. E eu fiquei curiosa com uma coisa. A biblioteca,
ela era meio fonte da construção dessa coleção, né, como você falou, né, por conta do ISBN, etc, etc. Mas eu fiquei curiosa em saber como é que era a produção da seleção para construir essa coleção, do lado de quem produziu essa coleção, né, a Biblioteca do Congresso, né, que seria, né, o agente produtor dessa coleção. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos só fazer um bloco de 3 perguntas para a gente poder aproveitar melhor o tempo. Então, se pudesse fazer mais uma pergunta e a segunda aqui para a gente fechar 3 e depois a mesa responde. Pode ser? É até boa essa oportunidade, porque a minha pergunta também é para a Rafaela e era a respeito da formação dessa coleção, né? De como é que foi a coleta desses originais, porque há pouco tempo na iconografia eu recebi de transferência da divisão de periódicos alguns cartazes originais e aí tentando saber a origem deles, porque os cartazes ficariam, realmente seria acervo da divisão de iconografia, eu fui procurar saber a respeito da origem desses cartazes e o máximo que eu recuperei é que eles teriam sido microfilmados para essa coleção e a LC teria nos enviado de volta, mas esse de volta a gente não tem o controle de quando eles teriam ido ou se eles realmente fizeram parte em algum momento da coleção da Biblioteca Nacional ou se eles passaram a fazer quando a LC mandou esses cartazes junto com os microfilmes. Juntando, então, a minha pergunta, né, para a Rafaela também, eu achei muito curioso, né, a gente ter uma formação de uma coleção de grupos populares com um cunho político muito forte, ser monitorada, né, por um órgão norte-americano, e isso voltar para nós e a gente não ter tanto interesse assim. Acho esse fluxo, né, da informação muito curioso, e especialmente nesse momento agora, né, que a gente precisa se posicionar em questões de soberania nacional, como é que você vê esse fluxo da informação transitando institucionalmente? Então, na verdade, juntando todas as perguntas numa resposta só, a Biblioteca Nacional, eu falei o seguinte, ela é parceira da Library of Congress desde a criação, até antes da criação desse escritório, que foi em 66. Esse escritório ele foi criado para buscar materiais bibliográficos sobre o Brasil, né, produzidos no Brasil, que os livreiros, ao ver deles, não estavam dando conta. Enfim, eles dizem que as editoras no Brasil elas não cumprem com o papel de conseguir fazer com que os livros publicados no Brasil inteiro cheguem até os livreiros e que esses livreiros consigam vender para as instituições norte-americanas. Porque o Brasil é muito diverso, as regiões do Brasil são muito diferentes, as regiões principalmente do Norte e Nordeste tem muito pouco acesso ao que é publicado lá, porque a maioria das publicações não são de grandes editoras, são de editoras locais, e muitos das publicações, às vezes, não têm continuidade, ou são de pequena tiragem, enfim. Inicialmente, o foco da Biblioteca do Congresso aqui era por publicações mesmo, livros, jornais de grande porte. A iniciativa de buscar por esse tipo de materiais dos movimentos sociais, dos movimentos populares brasileiros, acontece a partir da década de 80, por uma iniciativa individual, de indivíduos da própria bibliotecários do próprio escritório do Rio de Janeiro. Não é porque a Biblioteca do Congresso ela tem outros escritórios, outras representações no resto do mundo. Tem mais 5 escritórios, todos em países em desenvolvimento, que é justamente para dar conta de que essas publicações cheguem até lá, porque os países desenvolvidos eles têm um canal direto que eles acreditam que esses canais deem conta, que não é necessário ter uma representação local com profissionais locais que façam viagens de campo pelas regiões para conseguir levar até porque a Library of Congress ela tem pretensão de ser uma biblioteca universal. Então, por conta disso, há essa preocupação de cobrir tudo. E essa iniciativa dessas bibliotecárias foi muito por conta do contexto. E foi na década em 84, 85,
direta já, os movimentos sociais tomando corpo novamente, tudo isso acontecendo nas grandes passeatas e tal, passando em frente ao consulado. E isso eu entrevistei as bibliotecárias daquela época que trabalhavam que hoje são aposentadas e que trabalharam no início dessa coleção. Elas falam justamente isso, que essa na verdade, essa efervescência que fez elas olharem para esses panfletos e esses jornalecos e verem aquilo como uma fonte interessante para se conhecer o Brasil, porque as coisas estavam acontecendo muito rápido e os livros não estavam retratando o que estava acontecendo no Brasil. Então, a melhor fonte seriam esses materiais. E foi por conta disso que elas começaram a coletar. E, na verdade, se criou a coleção dessa maneira. É uma coisa muito orgânica, assim, vamos dizer. E então, assim, a coleção, a Brazil's Popular Groups é uma coleção brasileira. Não existe um paralelo com os outros lugares. Isso é muito interessante, por conta dessa iniciativa própria. Eles até têm projetos de panfletos, por exemplo, da Índia, no Paquistão, mas são muito pontuais. Assim, qual foi os efeitos do 11 de setembro? Aí tem uma coleção de panfletos do Paquistão, ali da região, né, principalmente do Paquistão, querendo saber o que os movimentos sociais estão achando da resposta norte-americana ao 11 de setembro. Então, existem uns projetos assim, mas uma coleção extensa sobre movimentos sociais como essa não existe, é só no Brasil. E na Library of Congress, né, como iniciativa da Library of Congress que eu estou dizendo. E os cartazes é muito interessante, porque eles fazem parte dessa coleção, eles também foram coletados dessa mesma maneira, só que eles são vistos como artísticos, né, porque eles são muito desenhados, tem muitos desenhos, às vezes muito até elaborados. Muitos desses cartazes, quando eles enviam né, para a sede, para serem microfilmados, muitos deles ficaram lá, e outros não. Então, os que ficaram lá ficam dentro da divisão de iconografia de lá. Ela não fica pertencente à Brazil's Popular Groups, porque eles não retêm os panfletos lá. Só esses cartazes, alguns selecionados. Então, provavelmente, os que não são selecionados, eles enviam junto com os originais dos panfletos e dos jornais que fazem parte da coleção e que eles doaram para a Biblioteca Nacional até 2008. Então, assim, esse é o histórico desses cartazes. E os cartazes mais bonitos, assim, ou mais valiosos, estão lá. Eles não mandaram para cá. Acho que... Só por ordem, deixa ele falar, não, eu depois tenho que responder a gente vai fazer mais a dela três. também. Eu só esqueci de responder o que ela perguntou, que agora, como eu juntei tudo, ficou faltando. Na verdade, com certeza, o mote desse interesse por esses panfletos né, foi porque eles queriam entender o que estava acontecendo no Brasil e os livros não davam conta. Desde que o escritório foi criado aqui em 1966, essa é a questão, a gente precisa monitorar o que está acontecendo no Brasil. O Brasil já estava imerso na ditadura, mas assim, os movimentos sociais eram fortes no início da ditadura, eram um problema, principalmente os ligados à igreja, era um problema. Tanto que a maior parte dos panfletos e livretos são de organizações ligadas à Igreja Católica, a maioria não tem nada a ver com guerrilha e nem luta armada, não é esse o mote daquela época, é muito a ver com esse tipo de... tanto que a coleção ela é dividida em subcategorias, em temas, que, assim, índios, negros, mulheres, que são divididos por essas temáticas desses pequenos grupos e por reivindicações pontuais. Assim. Na parte de índios é muito emblemática a denúncia aos maus tratos. Principalmente, estou falando muito agora me referindo à primeira parte da coleção, que abarca o período ditatorial, né? É muito para denunciar os maus tratos contra os índios, as atrocidades que eram feitas, os roubos de terra, enfim, várias coisas nesse sentido. Então, resumindo, desde que o escritório foi inaugurado aqui, a ideia é monitorar o que acontece no Brasil. E esses panfletos dão conta muito bem, essa coleção deu conta muito bem do recado, porque realmente era um período, o período que ela foi criada, foi um período de muita efervescência e que
os jornais, então, as coisas estavam acontecendo muito rápido e os movimentos estavam ganhando força. Então, os panfletos refletem muito isso e muitas pesquisas sobre os movimentos sociais foram incentivadas na época nos Estados Unidos, sobre o Brasil. Então, é muito interessante isso. E a coleção agora terminou em 2016. Na verdade, ela está sendo produzida, os microfilmes dela, da última leva, referente a 2016. 2016 foi a última leva da coleção. Porque, na verdade, hoje em dia, o que acontece é muito mais elucidativo você fazer o que eles faziam com os panfletos, com as redes sociais, com os blogs, com as coisas. Esse tipo de informação ele está muito mais online e na esfera digital do que os panfletos não refletem mais as lutas locais e eles não chegam a tanta gente, então eles estão cada vez mais escassos e os jornais, pequenos jornais, também. Então, a coleção, o último período dela é de 2016 e ela, na verdade, vai se tornar online com outro nome, não vai ser mais Brazil's Popular Groups. É isso. Só o microfone, por favor. Uhum. Por último, ela chega aqui. Ela não é uma publicação nossa, não é da casa que vai ser digitalizada, ela microfilmada, é a publicação que eles captam e que depois eles devolvem, guardam aqui, armazenam. Uhum, uhum. Eu queria fazer uma pergunta para o Pedro, depois para a Lia. Eu fiquei meio surpreso de ver esse acervo doado. Tem uma história da motivação da doação do acervo, que eu imagino foi a Ariclé. Eu imagino que eles são paulistas, são ligados ao teatro. O Boal está lá na FRJ, por exemplo, depois de uma longa negociação. Eu nunca imaginaria esse tipo de acervo na Biblioteca Nacional. Isso também é um preconceito meu? É olhar um acervo único ou há outros do mesmo gênero? E qual seria a acolhida da biblioteca para esse tipo de acervo? E para ali, eu queria saber se existe nas suas categorias de notícia opinião de leitor sobre a Biblioteca Nacional, reclamando, elogiando, enfim, fazendo sugestões. Mais alguma pergunta? Nós estamos na última rodada de perguntas para encerrar a mesa, por conta do horário. Só essas? Então eu passo para o Pedro e para a Lia. Depois, se a Cristiane e a Rafaela quiserem fazer alguma consideração final, eu peço para a Lia e o Pedro já fazerem as considerações finais na resposta a essa pergunta. Obrigado. Então, na verdade, existe uma documentação a respeito dessa negociação sobre a doação do arquivo para aqui, para a Biblioteca Nacional. A doação foi feita em 96. Na verdade, houve duas remessas. Primeiro pela própria Ariclé. E 2 semanas depois, o irmão mandou mais material numa carta endereçada ao Afonso Romano de Santana, que era o presidente da Biblioteca Nacional. E acredito eu, pelo tom da carta, que ele foi o articulador para que a biblioteca recebesse esse acervo. Assim, a carta do Mário para ele era um tom assim bastante pessoal, assim, não era um tom institucional, um tom afastado, assim, ele faz inclusive remissão faz referência à primeira remessa dos documentos, ou seja, ele sabia que a Ariclé já tinha enviado para cá o arquivo do Flávio, e sobre a existência de outros materiais sobre ele, a própria Ariclé, quando ela faz ela tem um documento datilografado de cerca de 7 páginas, que foi datilografado pela Ariclé, e ela faz referência a outros acervos
Só que quando eu fiz a pesquisa básica para ver se tinha algum arquivo do Flávio em alguma instituição, eu não achei nenhum arquivo pessoal dele. Então eu acredito que aquelas referências que ela fez no currículo do Flávio seja referente a materiais de periódicos, outros tipos de materiais, mas que não a documentação pessoal dele mesmo. Assim, por exemplo, ela faz referência à Biblioteca Pública Mário de Andrade, em São Paulo, ela faz referência àquele centro de documentação de teatro, acho que é do próprio Boal, se eu não me engano, assim, não, mas tem um centro de teatro que tem um setor de documentação em São Paulo, me esqueci o nome agora, mas eu acredito que pela natureza da documentação que nós recebemos, ela é única, assim, não teria como ser desmembrada em outros arquivos. Mas eu também, essa sua pergunta, eu também fiquei me perguntando. Eu acredito que uma possível resposta, um possível caminho para isso é que na época que o Flávio morreu, ele já morava no Rio há muitos anos. Então, acho que por uma questão de logística, a família preferiu doar para uma instituição carioca, porque transportar toda essa documentação para São Paulo novamente, embora o Flávio também tenha conexões com São Paulo muito fortes, mas o Flávio também atuou muito tempo no Rio. O Flávio morava no Rio desde 69. Então, e pelo fato de essa documentação estar aqui, inclusive a documentação que estava com o irmão não estava em São Paulo, estava aqui na casa, acredito eu, de algum parente. A própria carta escrita ao Alfonso Romano de Santana faz referência ao material que estava já aqui no Rio, então eu acredito que tenha sido por mais uma questão de logística, né? Enfim. Desculpe. Sobre arquivos pessoais, sim, nossa, tem a gente tem vários arquivos e coleções ligadas a literatos. A coleção Lima Barreto, de teatro, tem em manuscritos a gente está com uma documentação que, enfim, até que a Luciane, se ela quiser falar, que a gente talvez receba, não sei como tá, da SBAT, da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Então, assim, a gente está na negociação ainda, eu não sei como ela tá, em que pé ela tá, mas ela está acontecendo. E tem também do Conservatório Brasileiro de Teatro, então, assim, a gente tem sim, alguns acervos referentes a teatro. Direitos autorais. Direitos autorais. Toda a produção bibliográfica das artes cênicas. Então, Pedro, na verdade, a gente tem sim opinião dos leitores espalhada por todas as categorias, mas a gente tem um dos subcapítulos, porque nesse primeiro volume você tem um grande capítulo que chama Cidade, em que a gente fala sobre as sedes, as modificações do espaço, como se inserir no cotidiano da cidade, a Biblioteca Nacional, e um que é o Leitor. E no Leitor tem um capítulo específico que é a voz do leitor. Então, na voz do leitor, aparece tanto em cartas quanto reportagens em que o leitor está se posicionando a respeito da Biblioteca Nacional. Aí tem de tudo, dos elogios, as críticas, às vezes até o desespero por causa da morosidade dos serviços, numa certa altura, que é um problema que foi identificado principalmente aqui, na mudança para esse prédio, que é um prédio muito grande, né? Na Rua do Passeio havia outras queixas de funcionamento, de horário. A biblioteca funcionava de 9 a meio-dia, depois de 6 às 9, e não à tarde, e como é que fazia para atender todo mundo, os estudantes, etc. Isso tudo é debatido
por leitores. Fui à Biblioteca Nacional, foi assim, assim, assado, enfim. E, inclusive, os escritores, né, que também dão suas opiniões a respeito da biblioteca. E aí, eu acho que, até para fechar, eu vou ler um trechinho aqui. É uma carta escrita no Correio da Manhã, em 1956, eu gosto muito dela. E a carta fala, é uma reclamação, e o senhor From, do senhor Efron, recebemos. Sou funcionário da livraria Agir, na Rua México, e nos intervalos de atender a freguesia costumava descansar à vista, olhando os bonitos jardins existentes nos fundos da imponente Biblioteca Nacional. Prazer dos mais inocentes este, que, no entanto, está sendo desmanchado por um montão de lixo que surgiu há semanas nesse jardim e que tem crescido progressivamente. Pensei até, essa que é a parte que é legal, pensei até em tirar um retrato e mandá-lo ao Correio da Manhã. Mas para quê? Todo mundo, afinal, sabe o que é um montão de lixo. E todo mundo sabe o que é a Biblioteca Nacional, hospedando uma das coleções de livros mais preciosas do mundo. Qualquer ilustração é, portanto, dispensável. Que eu acho que remete muito a isso, a biblioteca que não precisa, que dispensa o cartão de visitas, né? Eu gosto muito dessa carta, e é uma das que está publicada nesse capítulo da Voz do Leitor. Não sei se te respondi. Bom, agradecemos aos componentes da mesa pelas suas pesquisas, agradecemos a audiência e damos por encerrada essa primeira mesa da quarta jornada. Teremos um intervalo de 15 minutinhos para tomar um café, uma água, esticar as pernas, depois retornaremos com a segunda mesa de hoje. Obrigado.